Jeffrey Sachs, no seu excelente livro, O Fim da Pobreza, apresenta 8 categorias principais de problemas que podem causar a estagnação ou declínio da economia de um país. Vamos a eles. Primeiro, a armadilha da pobreza. A pobreza, a própria pobreza, como causa da estagnação econômica. Observe a explicação que ele dá. Quando a pobreza é muito extrema, os pobres não têm a capacidade, por eles mesmos, de sair da enrascada. Aldeias rurais miseráveis não têm caminhões, estradas pavimentadas, geradores de energia, canais de irrigação. O capital humano é muito baixo, com moradores famintos, doentes e analfabetos lutando para sobreviver. Precisam de toda a renda, ou mais, para se manterem vivos. Eles são pobres demais para poupar para o futuro e, portanto, acumular o capital por pessoa que poderia tirá-los de sua miséria. Então, os pobres são vistos esgotando seu capital natural ao derrubar árvores, exaurir os nutrientes dos solos, extrair seus minerais, energia e depósitos de metais e praticar a pesca em excesso. Segundo motivo, geografia física. Muitos dos países mais pobres do mundo são gravemente afetados por custos altos de transporte porque não têm acesso ao mar. Jeffrey Sachs nos lembra que Adam Smith tinha plena consciência do papel dos altos custos do transporte no atraso do desenvolvimento econômico. Bom, podemos somar a tudo isso condições áridas, doenças que podem matar. Felizmente, nenhuma dessas condições é fatal para o desenvolvimento econômico. Está na hora, diz Jeffrey Sachs, de banir o fantasma do determinismo geográfico, mas não deixa de ser um problema, um grave problema. Terceira causa, armadilha fiscal. Mesmo quando a economia privada não é pobre, o governo pode não ter os recursos para pagar pela infraestrutura da qual depende o crescimento econômico. Os governos são fundamentais, diz Jeffrey Sachs, no investimento em bens e serviços públicos, como atendimento básico de saúde, estradas, redes de energia, porto, etc. Porém, pode não ter os meios financeiros para oferecer esses bens por, no mínimo, 3 motivos. Primeiro, a própria população pode ser tão pobre a ponto de não ser factível tributá-la. Segundo, o governo pode ser inepto, corrupto ou incapacitado e, desse modo, incapaz de coletar impostos. Terceiro, talvez já esteja com uma tremenda carga de dívidas, por exemplo, compromissos herdados de uma década anterior, e precise usar sua limitada receita tributária para honrar o serviço da dívida em vez de financiar novos investimentos. Quarta causa, falhas de governança. O desenvolvimento econômico requer para ele um governo orientado. Preste atenção nisso. Ele deve identificar e financiar projetos de alta prioridade de infraestrutura e disponibilizar os necessários serviços sociais e de infraestrutura para toda a população, não para uns poucos seletos. O governo deve criar um ambiente conducente aos investimentos de empresas privadas. O governo deve exercer controle sobre as demandas de suborno ou de pagamentos paralelos. Deve também manter a paz e a segurança de tal modo que a segurança das pessoas e propriedades não seja indevidamente ameaçada. Ao governo cabe manter sistemas judiciários que possam definir direitos de propriedade e fazer cumprir honestamente contratos. Quinta causa, barreiras culturais. Normas religiosas ou culturais da sociedade podem bloquear o papel das mulheres, por exemplo, deixando a metade da população sem direitos econômicos ou políticos e sem instrução, prejudicando desse modo sua contribuição para o desenvolvimento total. As normas sociais podem impedir que certos grupos ganhem acesso a serviços públicos. Sexta causa, geopolítica. As barreiras comerciais impostas por países estrangeiros podem impedir o desenvolvimento econômico de um país pobre. Sétima causa, ausência de inovação. Diz Jeffrey Sachs,
Consideremos a situação difícil dos inventores em um país pobre. Mesmo que eles consigam desenvolver novas abordagens científicas para satisfazer as necessidades econômicas locais, as chances de recuperar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento mediante vendas posteriores no mercado local são muito pequenas. O poder de compra local é baixíssimo e não dará lucros suficientes se uma invenção for introduzida com sucesso no mercado, ainda que o país pobre tenha uma legislação de patentes perfeita. O problema não é o direito de propriedade, mas o tamanho do mercado. Governos empobrecidos não podem sustentar as ciências básicas em laboratórios estatais e universidades, e os cientistas vão embora. As inovações podem ser importadas por meio de bens de consumo, de capital pelas empresas, na forma de máquinas, por exemplo, por investimento externo direto, em que uma firma de alta tecnologia monta uma fábrica num país pobre, ou por livros acadêmicos, pelo boca a boca, ou por engenharia reversa. E, por fim, a armadilha demográfica. Os mais pobres dos países pobres apresentam taxas de fertilidade de 5 ou mais filhos. Quando a prole é muito grande, essas famílias não podem investir em nutrição, saúde e educação para cada filho. Preste atenção nisso tudo. Eu peço a você que antes de você falar sobre política econômica, que você pense nesses fatores. Eles revelam que tudo é muito mais complexo do que costumamos pensar. E que as soluções têm que ser pensadas em termos de pacotes. Veja só, pacote. Não há uma medida só que de modo isolado dê conta de um problema dessa magnitude. Nessa análise de Jeffrey Sachs, nós vemos a importância de uma conjugação de esforços do setor privado com o poder público. Veja a ênfase que ele põe no papel do Estado. E observe que não basta você, por exemplo, combater a corrupção ou julgar que um choque de capitalismo vai mudar a realidade. Nós estamos falando de causas que se retroalimentam. Nós estamos falando de problemas crônicos e que demanda a implementação de um pacote de políticas públicas que ajude os mais pobres dos pobres a saírem do estado de petição de miséria em que se encontram. Se não houver essa mão estendida por parte do Estado, não há como essa gente botar o primeiro, quer dizer, não há como essa gente subir no primeiro degrau da escada da ascensão social.